O que a FENPROF tem defendido é, e fê-lo já junto de várias equipas do Ministério da Educação, é uma moldura penal agravada para quem ameaça, agride ou comete qualquer ato de violência e um estatuto de autoridade pública para os docentes dentro do espaço escolar. Mas para falar deste tema, o SPRC, não, como se costuma dizer, não me encomendou o sermão e convidou 3 mulheres que não necessitam de apresentação. A Isaura Madeira, professora, diretora do Centro de Formação do SPRC, sempre organizadora desta e de muitas outras iniciativas no âmbito da formação e que esperamos disponível, claro, para continuar connosco a assumir esta responsabilidade. Depois também a Lourdes Santos, que é docente da Educação Especial, coordenadora da Direção Distrital de Coimbra do nosso sindicato, o distrito com maior número de professores na região centro. E depois, fora do nosso sindicato, mas dentro do movimento sindical, a Fátima Messias, que é membro da Comissão Executiva da CGTP, coordenadora da Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção Civil, Cerâmica e Vidro, a FEVICOM, responsável, Fátima Messias, na CGTP, pela Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens, e uma trabalhadora que já sentiu na pele o que é violência em contexto de trabalho, quando, por não calar, por defender os direitos de quem trabalha e por lutar na defesa desses direitos, foi despedida da Simpor. Não desistiu, não se deixou dobrar pelo patrão que não temeu enfrentar e viu o Supremo Tribunal de Justiça reconhecer a ilegalidade do seu despedimento sendo reintegrada. Como afirmou na altura a Fátima, essa foi a prova de que vale sempre a pena lutar. E esse deverá ser sempre o espírito de quem trabalha. Em nome da direção do Sindicato de Professores da Região Centro, agradeço às 3 mulheres que irão dinamizar este debate e a todas e todos os que nele vão participar, a presença hoje aqui. Pela minha parte, passo a palavra e remeto-me para a plateia, juntando-me aos demais participantes. Obrigado, bom debate, bom trabalho. Obrigado, Mário. Portanto, como o Mário já disse, esta ação de formação não é a primeira vez que se realiza em formato de ação de formação. Aliás, sempre, desde que o Ministério nos permitiu a realização de ações de curta duração, a iniciativa que nós tínhamos no 8 de maio, que sempre teve um formato de reunião, de formação, passou a ser realizada em ação de curta duração. E, portanto, e porquê? Porque não deixa de não ser formação para os professores e também porque lhes permite utilizar estas horas que aqui estão para a sua formação que lhe é exigida na carreira. Portanto, daí este formato da ação de curta duração. Portanto, ela insere-se na realização da Semana da Igualdade promovida pela CGTP e visa chamar a atenção e dar rosto, voz e visibilidade às razões de luta das mulheres trabalhadoras em todos os setores e em todas as regiões. O SPRC, através do seu centro de formação, faz questão, desde há muitos anos, de realizar uma iniciativa por altura do 8 de março, procurando dar visibilidade a um tema que afeta as mulheres trabalhadoras, contrariando a corrente de comemoração, que em muitas circunstâncias apenas tem como objetivo alguns mais lucros para alguns negócios. E, portanto, nós não temos nada contra o facto das mulheres se divertirem, bem pelo contrário. Aliás, essa é uma das reivindicações que nós temos, é que as mulheres tenham tempo livre para a sua vida e, portanto, que o possam gastar naquilo que entendem, não é por aí. Agora, entendemos que a diversão faz parte do uso do tempo livre que a mulher tem direito e pelo qual lutamos, mas o dia 8 de março é historicamente um dia de luta e é também muito mais do que isso. Hoje é muito mais do que isso. É o dia, tem que ser um dia para que se lute por todas as conquistas que já foram alcançadas, mas também por todas aquelas que já têm sido alcançadas para que não se percam e por todas aquelas que ainda não conseguimos conquistar. Portanto, daí nós não deixarmos cair o 8 de março e fazer sempre a comemoração do 8 de março. São muitas as razões
porque teremos de lutar de todos os setores, mas entre a classe docente existe muita tendência para achar que a profissão é igual para homens e para mulheres e, portanto, não há razões para nós lutarmos dentro da classe porque ela é igual para homens e para mulheres. Essa forma de pensar dá-nos alguma tranquilidade, porque assumindo que estamos perante um setor em que é igual para homens e para mulheres, portanto, livramos-nos de um trabalho acrescido de pensar o que é que eu tenho que fazer, qual é a minha contribuição para mudar aquilo que não está correto. E, portanto, é, de certa maneira, uma forma de nós nos aliviarmos, digamos, dessa pressão. Hoje somos uma classe envelhecida e cansada, o que contribui certamente para que já não tenhamos a força reivindicativa e de mobilização de outros tempos, é um facto, estamos mais velhos, estamos mais cansados. Os dirigentes sindicais sentem hoje uma maior dificuldade na mobilização para as lutas que constantemente temos de travar. Alguns acham que podem fazer essa luta nos ecrãs do computador, outros acham que são os dirigentes sindicais que têm essa obrigação, e outros vão-se acomodando à situação. Mas há sempre aqueles que não desistem, aqueles que resistem, continuam a luta, mas efetivamente vão sendo menos ao longo dos tempos. É claro que também hoje somos menos professores do que já fomos, mas o que é certo é que hoje deparamos com algumas dificuldades de mobilização. Mas a classe docente não é um oásis e, portanto, não é diferente das restantes classes trabalhadoras. Também aqui as mulheres são vítimas de muitas discriminações. Não me vou alongar até porque as restantes palestrantes falaram disto muito mais, com certeza, mas não queria deixar de salientar um estudo que ficámos a conhecer, penso que no dia 6, que foi divulgado no dia 6 pela Universidade de Coimbra, um estudo realizado através do Centro de Estudos Sociais e do projeto europeu Supera, que tira como conclusões, e agora vou passar a ler as conclusões que vêm na comunicação social. Vou passar a ler. Dentro da Academia de Coimbra, as mulheres foram o grupo mais afetado pela severidade dos efeitos psicológicos e emocionais associados ao confinamento, tendo reportado mais frequentemente sentimentos de ansiedade, tristeza, preocupação com o futuro profissional e percepção da ausência de controle sobre a situação. Estudo feito através de uma enquete a 281 docentes e investigadores da Universidade de Coimbra em setembro de 2020. Mais de 2/3 das pessoas inquiridas referiram que passaram a dedicar mais tempo ao trabalho doméstico e ao acompanhamento de crianças e jovens, sendo que as mulheres notaram uma maior influência da pandemia na afetação de tempo ao trabalho profissional. A pandemia da Covid-19 motivou a adoção de medidas de contingência que tiveram fortes implicações na organização e condições de trabalho académico, como, por exemplo, a transição para as aulas online ou a compatibilização da atividade docente e científica com o cuidado das crianças. Este estudo veio demonstrar que as novas condições para a realização do trabalho docente e de investigação tiveram um impacto diferenciado entre mulheres e homens académicos, tornando visíveis ou acentuando desigualdades pré-existentes em termos de condições do trabalho, possibilidades de conciliação com o trabalho e com a família, divisão do trabalho académico e desempenho científico. O estudo mostra também o papel crítico do apoio institucional no amortecimento dos efeitos negativos do confinamento no desempenho académico. Cerca de 40% dos inquiridos declararam estar insatisfeitos com o desempenho académico e científico durante o confinamento. Esta nota de imprensa, portanto, divulgada pela Universidade de Coimbra, diz ainda que a instituição irá ter um projeto financiado em 240 mil euros que visa reforçar a igualdade de género na investigação científica. Portanto, a Universidade de Coimbra reconheceu o problema, vai ter um projeto onde serão gastos 240 mil euros e cabe-nos a nós ficar atentos para ver os resultados desse projeto e como é que este projeto vai ser tido. Porque a FENPROF fez também um questionário a 2.726 trabalhadores científicos de todo o país
para conhecer a sua situação socioprofissional, tendo sido evidente que dos investigadores com contrato a termo, 63% são mulheres. De facto, os professores e as professoras não são diferentes dos outros setores. Também aqui, as mulheres são, de facto, as mais penalizadas. Este questionário, perdão, este questionário mostra que as investigadoras e investigadores adiam constantemente os seus projetos de vida em busca de uma estabilidade que não chega e, em pelo menos 1/3 dos casos, apresentam elevados níveis de depressão e burnout profissional. É claro, isto é um problema de homens e de mulheres, mas 63% são mulheres. Se nós fôssemos fazer um questionário aos gestores das universidades, seria certamente o contrário, ou seja, lá estariam os homens, as mulheres estão aqui nos contratos a termo sério. Isso prova-nos que para a igualdade de oportunidades é de facto um problema de homens e mulheres e que só o envolvimento de ambos nas lutas pode conduzir ao sucesso de uma sociedade mais igualitária e, por isso, mais justa. Antes de passar para a Maria de Lourdes, queria agora deixar só aqui algumas questões de ordem organizacional. Portanto, durante a intervenção da Maria de Lourdes irá ser colocado no bate-papo, fica aqui na parte de baixo, vocês vão ver aí, bate-papo, a ficha de presenças que cada um deve assinar. Portanto, sendo uma ação de formação, nós temos que ter a folha de presenças e, portanto, cada um irá assinar no bate-papo quando ele for colocado, e é só durante a Maria de Lourdes. Depois, haverá no final, depois falará a Fátima, e durante a intervenção da Fátima será colocado também no bate-papo um questionário para ser preenchido. Portanto, isso será só quando a Fátima estiver a falar. E já agora dizer-vos, na fase final nós teremos uma parte de debate, e quem quiser intervir para o debate deve clicar na mãozinha que está cá em baixo, e, portanto, nós ficamos a saber aqui quem é que quer intervir no debate e, portanto, por ordem, nós diremos às pessoas para intervirem. Dependendo das pessoas que estiverem para intervir, nós geriremos o tempo à maneira de terminarmos a hora marcada. Há ainda a possibilidade de serem colocadas questões de quem não quiser intervir, mas quiser colocar alguma questão, pode fazê-lo numa partezinha que está cá em baixo de perguntas e respostas. Está bem? Então, não me alongando mais, eu passava desde já para a Maria de Lourdes, que é a Nuxa. Para nós é a Nuxa. Olá, boa tarde a todos, a todas. Sim, para muitos sou a Nuxa, para outros sou a Maria de Lourdes, é como quiserem. Hoje estamos aqui, já foi falado, no âmbito das comemorações da Semana da Igualdade promovida pela CGTP e à qual nós nos associamos sempre. Estamos todas de parabéns, portanto, um viva ao Dia Internacional da Mulher, naturalmente, a todas as mulheres, a todas nós que lutamos, que estamos aqui, que trabalhamos, que cuidamos e que ensinamos, é o nosso objeto da nossa força, do nosso trabalho, que ensinamos as nossas crianças, os nossos jovens, que nunca desistimos, nunca iremos desistir, mesmo deste quadro difícil que todos vivemos atualmente, mas que nunca iremos desistir, de facto, na procura constante e no esforço constante por encontrar formas de construirmos em conjunto um mundo melhor. Para nós, para os nossos filhos, para as nossas filhas, para todos nós. Como também já foi dito, isso vou tentar não repetir, nós associamos sempre a estas comemorações, entendemos que elas devem ser assinaladas desta forma como estamos aqui a fazer. Como disse a Isaura muito bem, é bom nós podermos nos divertir, é bom nós termos formas e momentos de lazer onde nos possamos sentir bem, felizes, onde possamos dar expressão àquilo que realmente é a nossa alegria, mas é muito mais do que isso, aquilo que nos traz aqui a partilhar com vocês estes momentos, estas reflexões e esta discussão que também tem que haver, que é pertinente, que continua a ser muito pertinente
num mundo que ainda é, de facto, um mundo muito masculino, um mundo onde ainda, enfim, a condição feminina e a nossa posição às vezes ainda é posta, enfim, num plano um bocadinho menos relevante do que aquilo a que temos direito e que temos que exigir. E, portanto, continua a ser pertinente nós discutirmos estes momentos, estas questões, independentemente de todos os motivos de divertimento que eles também podem suscitar, mas que para nós é fundamental que continuemos aqui a abraçar esta discussão. De facto, estamos aqui, eu não sei exatamente se também há homens aqui na assistência, eu espero bem que eles estejam por aí, eu não vi a lista dos inscritos, mas eu espero bem, mas também isto é, de facto, uma luta e uma ação que todos nós temos que desenvolver, não deixando de forma nenhuma os homens de fora, portanto, eles fazem parte integrante deste caminho que nós temos que assumir todas para realmente termos um lugar onde não haja essa discriminação. Até porque a história, não é, tem vindo a demonstrar que o papel da mulher tem sido, ao longo da história toda, ao longo dos séculos, fundamental na forma como é feita a organização política, a economia, quer a familiar, quer a empresarial, quer no mundo de trabalho, mais em casa, mais restrito à família, quer no mundo empresarial, depois obviamente num outro plano, mais alargado da ação do que é o trabalho da mulher. Mas, como eu estava a dizer, a mulher tem tido ao longo dos séculos todos esse papel fundamental e preponderante naquilo que são os sistemas de economia. E somos, de facto, temos tido, de facto, ao longo também dos anos e da história, a conquista daquilo que é a nossa capacidade, a conquista e a determinação e a afirmação daquilo que é a nossa capacidade em termos produtivos, em termos de ação, em termos de determinação também, em termos de conquistas das coisas que vamos conseguir. E, portanto, é inadmissível, atendendo a todo esse percurso de séculos da história da humanidade, é inadmissível que hoje, em pleno século XXI, onde realmente há um desenvolvimento da tecnologia tão acelerado, com conquistas e com ganhos tão grandes, não é? Ao nível de várias áreas, não é? Portanto, eu estava a falar das tecnologias, mas não só, temos avanços extraordinários ao nível no plano social, no plano, enfim, todos os planos. E como é que é possível nós continuarmos, em pleno século XXI, a saber e a assistir a coisas e a fenómenos que continuam a acontecer em todo o mundo, mas aqui também, muito perto de nós, e que a nós nos indignam, nos preocupam muito e nos têm que, obrigatoriamente, fazer continuar a pensar e a discutir. Nomeadamente, há um assunto que também se tem falado, e como estamos aqui numa plateia com muitos professores e professoras, porque é um assunto que tem sido muito debatido e bastante acompanhado também nas escolas, que é, por exemplo, um retomar de uma violência no namoro que estamos novamente a assistir e que não podemos deixar de considerar um retrocesso grave, porque houve já tempo em que se falou menos daquilo que é a violência no namoro e hoje continuamos a assistir, ou estamos novamente a assistir a um crescimento dele aí nas escolas. Aliás, o próprio SPRC, também em conjunto com a CGTP, já fez há um tempo atrás algumas palestras em algumas escolas secundárias, precisamente porque tivemos conhecimento, fomos, enfim, adquirindo alguma informação também mais precisa, assim mais localizada aqui nas escolas onde vamos, com alguma frequência, e portanto houve necessidade de também lá nós fazermos essa abordagem com as nossas alunas e com os nossos alunos para também os ajudar a fazer essa reflexão e essa discussão. Portanto, não há dúvida nenhuma que continuamos a assistir a fenómenos que vão estando aqui a aparecer e que são inadmissíveis. Portanto, continuamos a ter essa necessidade grande de discutir estas questões.
E sendo a escola um espaço privilegiado, sem dúvida nenhuma, um espaço privilegiado de relação e de proximidade com as nossas crianças, com os nossos jovens, sem dúvida nenhuma que também temos que considerar esse papel determinante que a escola tem, que todos nós, enquanto professores, também temos que ter, não é? Enquanto cidadãos, mas aqui, pronto, a gente aqui há que estamos a falar enquanto professores, na possibilidade, no auxílio, na forma como podemos contactar com os nossos jovens e alertar, preparar, informar e discutir, refletir com eles estas questões que são, sem dúvida nenhuma, muito urgentes de discutir e de expor também a pensar e a refletir sobre o que é que acontece ou porquê é que acontece. Portanto, professores, aliás, todos nós sabemos, nas nossas salas, desde os educação pré-escolar até mais tarde, todos nós sabemos que a relação privilegiada, essa relação que eu falei entre alunos e professores, propicia, sem dúvida nenhuma, e de forma muito gratificante, essa relação que depois possibilita a que haja uma abordagem das diferentes matérias também relacionadas com aquilo que é a vida dos nossos jovens na escola e que se prendem muitas vezes ao bullying, a essa discriminação, quer a orientação sexual, que muitas vezes, e agora muito também já é mais falada, com maior abertura na escola e entre os pares, e portanto que, muito para além daquilo que são as matérias curriculares a que os professores estão obrigados a cumprir na sala de aula, mas há sempre um espaço, e todos nós temos essa experiência enquanto professores, há sempre um espaço para que essa discussão possa fazer, e ela é feita. E ela é feita porque muitas vezes os nossos alunos, de facto, nos encaram e encaram o professor como um amigo que está ali, com quem pode desabafar e com quem pode ir conversar. E, portanto, o papel da escola também é determinante aqui no controle, na prevenção e também na formação para aquilo que depois são contextos que podem acontecer de maior violência a vários níveis, não é? E, portanto, estamos aqui a falar de violência do trabalho, eu sei, mas isto está sempre muito ligado, não é? E, portanto, a escola... Depois, a escola hoje, a escola agora está a sofrer aquilo que toda a gente está a sofrer. Portanto, nós estamos a viver num tempo de pandemia que trouxe, de facto, uma realidade nova e muito difícil, não é? Sem que ninguém estivesse preparado ou conseguisse atempadamente fazer aqui uma reorganização da sua vida em termos em termos que nos permitissem uma serenidade maior e uma questão até de calma para conseguirmos enfrentar e dar resposta a tudo aquilo que nos está a ser solicitado aos níveis todos, não só do trabalho, familiares, sociais, etc. Naturalmente, este tempo de pandemia introduziu na sociedade, introduziu nas famílias, introduziu na escola, nos locais de trabalho, de facto, introduziu situações novas, diferentes daquelas a que nós estávamos preparados, sem dúvida nenhuma que não é fácil para ninguém e que agravou as condições de trabalho em todos os setores, não é? Vamos tentar particularizar aqui, claro, para aquilo que é, neste momento, claro que a Fátima terá aí, naturalmente, depois muitas outras coisas e um bocado mais abrangentes para conversar connosco, mas aqui no que diz respeito à escola, sem dúvida nenhuma que esta situação de pandemia, esta novidade que é o ensino à distância, não veio de forma nenhuma facilitar nem minorar aquilo que eram os problemas já sentidos nas escolas pelos docentes e, neste caso, também pelos alunos. Que a situação e que alguma violência até em termos de horários de trabalho são vividos nas escolas pelos docentes, não é? Já todos nós sabíamos. A FENPROF, de resto, em 2018, participou, enfim, foi feito um estudo sobre as condições de trabalho na profissão docente, em parceria também com a Universidade Nova de Lisboa,
a FENPROF sentiu necessidade e achou que de uma grande pertinência fazermos essa abordagem, esse estudo e levarmos realmente para um plano mais científico para tentarmos fazer a análise e tirar algumas conclusões daquilo que era a situação que se vivia nas escolas e, portanto, avançámos, de facto, nessa parceria, nesse estudo sobre as condições de trabalho e sobre a profissão docente. E, sem dúvida, que foram retiradas algumas conclusões perturbadoras também. Não é que nós já não os conhecêssemos, nós sabíamos, mas depois de passar isto para um documento científico onde é relatado com pormenor e também com rigor, foi muito bom, até porque também deu aos professores a noção e a precisão para explicar o seu próprio sentir, que era, de facto, um sentir esgotado, muitas vezes de desalento. E, portanto, nós fizemos esse estudo, tivemos como suporte também para fundamentar as conclusões que tirámos a resposta a mais de cerca de 18 mil inquéritos que foram passados a nível nacional e também cá no continente e também nas ilhas, e os resultados desse inquérito e as conclusões que tiveram foram de facto muito importantes, como eu disse, para que pudéssemos perceber melhor e mais, não é, as razões que levavam tantos e tantos dos professores a apresentar queixas, a falarem-nos, e porque nós estamos pronto, e a ação do sindicato tenta sempre, com as dificuldades que temos agora, mas tenta sempre ser uma relação de grande proximidade com os trabalhadores no local de trabalho, nas escolas, e, portanto, nós ouvíamos tanto essas queixas. Este estudo, como eu disse, veio só confirmar aquilo que nós também já sabíamos, mas ajudou, sem dúvida nenhuma, a que tivéssemos a percepção maior e também que a pudéssemos levar junto dos colegas e tivéssemos tido oportunidades, e tivemos diversas, de discutir isso com eles, para perceber o que é que realmente se estava a passar, porquê e como resolver, ou quais eram os melhores caminhos para resolver e para minorar e para minimizar este efeito do burnout e do excesso de trabalho depois no desenvolvimento da atividade docente. Sem dúvida nenhuma que nós observávamos isso, portanto, esta violência no trabalho, aqui estamos só a falar da sobrecarga de trabalho, mas há diferentes formas e também as abordaremos naturalmente, mas como resultado deste estudo nós pudemos perceber, pelo resultado obtidos, que 75% dos professores, colegas, e 75% é um número, não é? Um número muito preocupante, encontravam-se, através da grelha, da bateria de questões que estavam no questionário, encontravam-se em exaustão emocional. 48% dos professores apresentavam sinais muito preocupantes dessa exaustão emocional. 24% dos professores apresentavam sintomas e sinais críticos dessa exaustão. E, caros colegas, 84% dos professores diziam que se queriam aposentar. E que se queriam aposentar não porque não gostassem do trabalho que tinham, mas sim porque se sentiam muito cansados, se sentiam muito sem força. Depois havia uma outra coisa que nós sabíamos e que foi bom este estudo classificar e, de facto, diagnosticar e poder-se escrever sobre isso. É que isso é um dos sintomas. Essa exaustão em que os professores se encontravam na altura e se encontram agora, e já vamos voltar à pandemia, essa situação de exaustão nunca foi motivo, nem nunca foi fator de desinteresse pelo trabalho que executavam, pelas tarefas a que estavam obrigados, pela função de educadores e de formadores que tinham nas escolas. Nunca se refletiu aí a exaustão do professor, passou a refletir-se, a sentir-se e a ser, de facto, identificada naquilo que era na sua realização pessoal, quer a nível familiar, que ficava muitas vezes posta um bocado para trás e em causa, quer na sua vida pessoal. Portanto, os professores deixavam de ter
vá lá, tempo para fazer aquelas outras atividades que fazem parte do cotidiano de cada um de nós, bem da nossa saúde mental, que são momentos de lazer, de partilhas com a família, etc., mas sim, perfeitamente focados naquilo que era o seu trabalho. Aliás, muitas vezes nós falávamos disso com os professores. Ou seja, se era marcada mais uma reunião na escola, se era marcado mais um apoio na escola, se era marcado, o professor ia, executava, fazia, não dizia que não. Mas se, por outro lado, na família se dizia assim, olha, este fim de semana vamos ver um museu, vamos a um espetáculo, ai, não posso porque tenho os testes para corrigir, ou tenho isto para fazer, ou tenho aquilo para fazer. Ou seja, o trabalho do professor, a atividade profissional, não foi posta em causa, mas sim a vida pessoal e familiar do professor, e isso é um dos sinais, um dos sintomas, um dos resultados da situação de burnout. Este estudo também trouxe novamente à discussão pública esta situação do desgaste e, sem dúvida nenhuma, também a tentativa de chamar os nossos colegas para a consciencialização desse processo e para que eles próprios pudessem fazer aqui alguma inversão daquilo que era o seu trabalho na escola, ou seja, tinham que saber também, tinham que aprender a distinguir aqui o que é razoável e o que é depois passa a ser violência e a usurpação daquilo que é um tempo que pertence a cada um de nós e não que tenha que ser sempre posto ao serviço daquilo que é a nossa profissão, que nós temos que desempenhar naturalmente, com a qual nos temos que preocupar também muito, mas que não resulta, obviamente, depois de uma saúde, em termos sociais, que é preciso existir também para que a profissão se desenvolva e que nós consigamos ter o desempenho que também temos que ter, não é? Também uma das coisas que este estudo apresentou e publicou é a classificação do burnout e, portanto, esta situação de cansaço generalizado que apresentavam os docentes nas respostas que deram, é, de facto, uma patologia que não demite nunca os docentes daquilo que são as suas funções, mas sim implica-os num trabalho, eu dizia isso às vezes nas reuniões, num trabalho quase frenético, que tem que ser cumprido, mas não é discutido as causas ou o que é que pode ser para reverter isso. Não pode ser assim. E outra coisa que nós notávamos, a Isaura Madeira há bocadinho falou disso, por exemplo, e é um sintoma. É muito mais difícil neste momento fazer a mobilização dos docentes para iniciativas que são muito importantes, que são decisivas, que são determinantes para aquilo e para conseguirmos alcançar determinados objetivos que depois levarão a uma melhoria substancial naquilo que é o nosso desempenho, naquilo que é a nossa carreira, naquilo que são as condições de trabalho. E a verdade é que, mesmo os professores dizendo sistematicamente eu já não consigo aguentar tanta hora de trabalho, tanta reunião, tanto isto, tanto aquilo, e depois a desvalorização profissional a que todos temos assistido e da qual todos nós temos consciência plena, o roubo de tempo de serviço a que fomos sujeitos, enfim, ninguém nos tem realmente reconhecido como grupo profissional de extrema importância. Mas quando depois é pedido assim, pois, mas nós temos que inverter isso, nós temos que lutar, nós temos que reagir, nós temos muita dificuldade em chamar os nossos colegas para aquilo que tem que ser a luta e para aquilo que tem que ser a determinação nas exigências. E, de facto, isto é também um sintoma. E nós temos que tentar contrariar isto. Porque se nós não o fizermos, ninguém o fará. E temos que ser nós. Temos que ser nós. Depois, colegas, sendo, como eu estava a dizer, o burnout uma doença socioprofissional, ela não se trata, não é uma coisa que se possa tratar se não se tratarem as causas. Ou seja, se não se lutar, e isso o sindicato não pode abdicar dessa luta, não vai abdicar, mas temos de ser nós, o sindicato somos todos nós, no sentido, como eu estava a dizer, de reverter estas situações. Ou seja,
temos muitas reuniões, e já vamos, eu peço desculpa, já vamos mesmo para a pandemia, porque eu sei, sabemos todos, que a pandemia veio agudizar este estado de coisas, veio aumentar a carga de trabalho que nós todos temos, e portanto nós temos que tentar acelerar o processo da cura, não é? Porque senão, sem isso, nós não conseguiremos inverter o processo. E, sem dúvida nenhuma, que sendo nós docentes e agentes de educação e de formação, nós temos que estar preparados também a esse nível da nossa saúde social para podermos incutir isso nos nossos jovens, para podermos ensinar aos nossos jovens que a vida é trabalho, claro, mas também é outras coisas, também é a capacidade que temos que ter de reivindicar melhores condições que vão depois permitir termos uma vida melhor, mais estável, com maior estabilidade, com maior segurança e com maior capacitação para agirmos em sociedade, entre pares, etc. É isso que também que tem que ser discutido e reafirmado aqui entre nós. O burnout, como eu estava a dizer, não se cura se não forem travadas as causas não é só uma, são várias, mas sem dúvida nenhuma que o sucesso e qualidade das aprendizagens depende do ambiente em que estiverem a ser potenciadas essas aprendizagens. Se a escola e os seus agentes, neste caso os professores, mas todos os outros, os técnicos, toda a escola, a comunidade educativa, não estiver num ambiente onde se verifica essa estabilidade, essa organização, esse respeito pela partilha, pela solidariedade, pela integridade dos indivíduos, é evidente que não se vai conseguir estabelecer um padrão sistémico onde possamos todos trabalhar e construir aquilo que realmente queremos, que é uma escola de qualidade e com a dignidade que todos nós temos que exigir enquanto cidadãos. Depois, voltando a particularizar aqui sobre o que é a vida atual nas escolas, sem dúvida nenhuma que fomos todos obrigados, já se falou aqui, a fazer e a proceder a imensas mudanças. Não estávamos preparados para isto, tivemos que inverter muitos padrões, muitos paradigmas, alunos, professores, tivemos todos que reinventar coisas e reinventar práticas e maneiras de estar e maneiras de encarar as coisas e as vidas. Os jovens viram as suas atividades, as suas rotinas completamente viradas de pernas para o ar, interrompidas. Aquilo que era a sua rotina, aquilo que era o seu dia-a-dia, foi interrompido. Os pais também, por sua vez, claro, também não podemos esquecermos disso, de maneira nenhuma, nem esquecemos, também foram obrigados a reinventar, a organizar, a fazer aquisições, a promover novos planos para conseguirem apoiar os seus filhos, enfim, na sua casa. Também eles se depararam com inúmeras dificuldades. Sabemos que, mais uma vez, têm sido as mulheres, as mães, as grandes sacrificadas, o que continua a ser a elas a quem é pedido um maior esforço nesse atendimento à família, nesse atendimento, nessa repreparação, nessa reorganização familiar, tem cabido, como ainda não conseguimos que se fizessem as mudanças necessárias que já falámos atrás, também tem sido a elas, tem sido exigida esse maior esforço para reorganizar, para reinventar, para fazerem quase cambalhotas, para conseguirem conciliar aquilo que é o seu trabalho, o seu excesso de trabalho, face a esta pandemia e também as condições das suas famílias. As escolas, sem dúvida nenhuma, que mudaram a sua configuração, foi dito. Estão em silêncio, não se ouve as escolas. As escolas é quase angustiante ir à escola hoje. O ensino à distância trouxe essa ausência, não é? Daquilo a que nós estávamos habituados. O contacto mais enfim, de proximidade entre os professores e os alunos fundamental está interrompido da forma presencial. Sem dúvida nenhuma que nós entendemos, e a CAN Prof entende também, que é fundamental o ensino presencial, o contacto direto. Não há computador nenhum que consiga, de facto, substituir aquilo que é o contacto direto do professor com o seu aluno presencial, de olhos nos olhos.
nós, enfim, precisamos dessa forma de comunicação. É evidente que nós tivemos que repensar tudo isto e tem-se conseguido, com muito esforço, com muitas dificuldades. De facto, mais uma vez, nós temos tido um volume enorme de contactos feitos pelas nossas colegas professoras. Têm sido realmente as mulheres as mais sacrificadas, até também nesta adaptação. E porquê? Porque eu não posso dizer aqui, porque também já foi aqui dito, na classe dos professores não há, por exemplo, não havendo discriminação salarial, não há essas, mas sabemos muito bem que continua a ser aqui na questão até do bullying. Não quer dizer que ele não aconteça também com professores, mas aquilo que nós temos, eu vou falar é sobre isso, aquilo que nos tem chegado de facto, em maior quantidade dos contactos são feitos por mulheres professoras, que falam, de facto, em cima de tudo aquilo que nós já falámos, do burnout e do cansaço, por todos os motivos que foram enunciados, também porque são elas e estão a ser grandes vítimas, ou pelo menos são elas que nos fazem chegar mais, a violência que é exercida sobre, por exemplo, eu vou falar aqui, que nos têm chegado, e é importante que também abordemos aqui isso, por exemplo, nas aulas síncronas, nestas aulas, como nós estamos aqui a falar, aqui não é uma aula, mas aqui uma reunião, em que nós estamos aqui a falar, mas que depois vêm familiares dos alunos que entram na sala, na chamada sala de aula, naquele espaço, e que interferem na aula, fazem críticas abusivas, inadequadas àquilo que o professor, neste caso, os relatos de que eu estou a falar, concretamente foi com professoras, mas aqui é feito diretamente à professora, ou seja, é muitas vezes muito frustrante para quem está a dar a aula, não é? E porque também teve que se adaptar e porque também houve dificuldade, parte a parte, até na utilização destes novos instrumentos, plataformas, etc. E, portanto, às vezes pode haver falhas e logo há uma voz do outro lado a criticar e a quase a chamar de incompetente a quem está a tentar dar a aula, a dar o seu melhor. Também foram aprendizagens, de facto, aqui foi uma quantidade de aprendizagens que todos tivemos de fazer e, portanto, os professores não são diferentes de todos os outros cidadãos e, portanto, também tiveram que fazer aqui, e mesmo tendo feito inúmeras formações para se readaptar e para ficarem mais capacitados daquilo que eram as novas exigências e aquilo que lhes era pedido, sem dúvida nenhuma que, mesmo que tivessem que fazer essa aprendizagem e fizeram em algumas áreas, não foi sempre fácil e, portanto, é muito violento que depois sejam vítimas deste tipo de críticas e deste tipo e sobretudo com linguagens que, de facto, sobretudo não respeitam, não é a pessoa, eu não me importo nada de dizer coisas, mas eu também não tenho uma competência muito grande ao nível das tecnologias, tenho que aprender muita coisa, aprendi o necessário. Agora, daí a chamarem-me ao dizerem, pois, mas a senhora é incompetente porque não está a ser capaz, não é assim que tem que ser, não é? Não é assim que devia ser. E isso significa que quem faz esse tipo de violência, não é? Também tem que ser chamada a atenção porque não a pode fazer. E porque, de facto, não pode valer tudo, não é? Portanto, somos nós que temos, enfim, estado a dar muito essa resposta. As mulheres, podemos dizer, as mulheres têm sido as maiores vítimas também nesta forma de violência. Eu estou aqui a falar das mulheres professoras. Depois, enfim, também para agudizar, as mulheres, mais uma vez professoras, que tiveram que ir para casa dar as suas aulas, também tiveram que ficar com os seus filhos, porque não tiveram direito atempado a nenhum tipo de apoio. Portanto, nós temos imensas situações de colegas e não temos mais, porque, enfim, também já não somos um corpo muito jovem, mas ainda há muita mulher, muita professora com filhos menores, e menores de 12 anos, com crianças pequenas, e que nos relataram situações terríveis de facto, de comprometimento daquilo que era o seu trabalho.
Porque é impossível estarmos a dar uma aula, seja do que for, com crianças pequeninas a dizer, oh mãe, eu quero, eu faço, a termos que tomar também conta dos nossos filhos. E isso ninguém quis saber, ninguém quis acautelar. O Ministério da Educação tinha conhecimento desta situação, mas não acautelou atempadamente, e continuamos a ter ainda muitas colegas a dizer-nos assim, pois, mas eu tenho isto e tenho ainda que ter os meus filhos e tenho que... Até porque, na maior parte das famílias, quando só a mãe é professora, e é disso que estou aqui a falar, outras situações haverá, naturalmente, mas, não sendo, continuamos a dar, a sociedade, não é? Continuamos, a sociedade continua a dar a primazia ao trabalho masculino. Portanto, se alguém tem que ficar com o trabalho e mais com os filhos, tem que ser a mulher, ou está maioritariamente a ser a mulher a fazê-lo. Porque o homem, pronto, vai continuando a ter, e eu repito, haverá outras situações que assim não sejam, mas eu estou a falar daquilo que é o volume maior e, portanto, estatisticamente, percentualmente, é assim que está a acontecer. Portanto, se o trabalho já era excessivo, eu não sei, Isaura Madeira, tens que me ajudar, vê lá o tempo, eu não sei, não estou a controlar, pronto, mas eu vou tentar ser rapidinha, só dar aqui mais 2 notinhas, está bem? Sobre aquilo ainda também a desformatação dos horários, porque se nós já tínhamos queixas terríveis sobre aquilo que era a carga do horário, não é? Esta ambiguidade dos horários naquilo que é o teletrabalho tem trazido aqui um crescente número de problemas e de situações que os colegas também nos vão aqui comunicar. Porque é assim, para conseguir manter essa proximidade, neste caso com as famílias dos nossos alunos, muitas vezes nós temos que continuar a ter os nossos telemóveis, os nossos mails disponíveis muito para além daquilo que é o dito horário normal de trabalho. Temos muitas colegas que nos dizem, eu só depois das 10 da noite é que consigo falar com os pais, ou que os pais me conseguem telefonar. E, portanto, temos imensos colegas que nos relatam isso mesmo, quer dizer, o trabalho não acaba às 5 da tarde, às 6 da tarde, acaba às 10 da noite e até mais, Depois há e-mails que têm sido enviados também, às vezes, depois da meia-noite, como temos alguns casos relatados. Mas se o professor não responde de forma imediata, ou se a resposta às 8 da manhã não está do outro lado, surgem logo uma série de comentários e o tal bullying, a tal violência, não é? De que depois nós, muitas vezes, não temos e temos que ter resposta adequada para reagir a estas situações. Ou seja, eu não posso ser insultada, e reparem, eu não estou a exagerar, porque não respondi a um mail até às 9 da manhã, que tinha chegado ao meu mail, não é ao meu, estou a falar em nome de uma professora, que tinha chegado ao mail pouco depois das 2 da manhã. E eu não tenho, de facto, que dar essa resposta até às 9 da manhã do dia seguinte. Posso não ter essas condições. Não tenho que ser insultada por causa disso. Portanto, toda esta carga, eu vou tentar, de facto, ser mais rápida, toda esta carga deixa às docentes muito pouco espaço para cuidar de si própria e também da sua família, naturalmente. Fica muito comprometida, às vezes, por este excesso de trabalho, por este cuidado, e eu não vou dizer a palavra que era para dizer, mas não vou dizer, porque realmente os nossos alunos, as nossas crianças, são o nosso objetivo de trabalho. São aquilo para que nós trabalhamos, e nós trabalhamos muito, e é assim que nós queremos ser, e queremos continuar a ser. Mas há que realmente nos ter respeito. Portanto, o teletrabalho tem que ter regras. Há deveres, claro, e há direitos, que nós também temos que saber usar. A proteção ao trabalho tem que ser cumprida, e há legislação nesse sentido. Portanto, nós não podemos considerar que tudo aquilo que nos mandam fazer vai ter que ser. Não, nós temos que parar um bocadinho e pensar se é aquilo, o que é aquilo e que forma é que eu tenho para reagir àquilo que me parece excessivo. Porque há muitos excessos, nós já aqui, enfim, falámos disso.
Pela nossa parte, eu vou mesmo, Isaura, não fiques com essa cara tão séria, que eu vou mesmo parar e vou passar a palavra à Fátima, que é a nossa também convidada e que terá aqui muita coisa muito valiosa para nós ouvirmos, enquanto trabalhadoras, enquanto mulheres. O SPRC, naturalmente, continuará a estar sempre ao lado de todos os professores, hoje em especial e particularmente com as mulheres, com as professoras, no combate às injustiças, lutando sempre por uma carreira mais digna, com horários que permitam, sem dúvida nenhuma, a conciliação efetiva entre o trabalho e a vida familiar e pessoal a que nós todos temos direito e que é fundamental também para a nossa realização enquanto pessoas, enquanto indivíduos. Agora, caras colegas, cada uma de nós, e isso é a minha mensagem aqui antes de passar a palavra à Fátima, cada uma de nós terá de usar de grande assertividade e força na exigência do respeito a que nos é devido. Nós não podemos abdicar disso. Por parte de todos os pares, por parte dos nossos alunos, que são de facto o objeto do nosso esforço e do nosso trabalho, sem dúvida nenhuma. Pelas famílias dos nossos alunos, a quem nós dedicamos todo o nosso esforço e todo o nosso trabalho, e parte das nossas vidas, uma parte muito grande das nossas vidas, a quem dedicamos, e também pela nossa família, que nós não podemos descuidar, mas também não podemos deixar que a nossa família nos descuide, e, portanto, temos que ter sempre muito presente essa relação que tem que existir e que nós não podemos descuidar. E por nós mesmas, caras colegas, que acreditamos nesta sociedade que tem que ser mais justa, na qual nós vamos ter que continuar a ser ativas, agentes de mudança, sem dúvida, e uma força capaz e maior na construção desse mundo melhor que nós pretendemos para nós, para os nossos filhos, para todos. Vivam as mulheres, viva a CGTP, que connosco está e que não descuida também aquilo que são os nossos direitos e a luta pelas nossas reivindicações. Viva o nosso grande e querido SPRC. Obrigada a todos. Isaura, desculpa mais um tempinho, mas obrigada. Está bem. Estás desculpada, estás dentro do limite. E agora, antes de passar a palavra à Fátima, queria só dizer que já está no bate-papo, já está o link para registrar as presenças. Portanto, os colegas que ainda não o fizeram, façam o favor. Eu chamo também, chamo também a atenção para colocarem os vossos nomes quando entraram. Portanto, sem os nomes é capaz de ser difícil vocês conseguirem fazer o registro de presenças. Mas tentem clicar no link que aqui está no bate-papo para marcarem a vossa presença, está bem? Eu passo então a palavra à Fátima, não preciso de apresentar porque o Mário Nogueira apresentou-a muito bem e, portanto, eu passo já a palavra à Fátima. Obrigada, Isaura. E obrigada também ao SPRC e a todos e a todas por estarmos aqui a partilhar este espaço. Dizer também que a Isaura Madeira integra a Direção Nacional da Comissão para a Igualdade da CGTP, onde tem dado um valioso contributo ao longo destes anos e vai continuar a dar com certeza, também para esta temática da igualdade de género no setor e a nível de toda a FENPROF. Então, eu deixaria, o essencial já está dito, e está dito e bem dito por quem está e conhece bem o setor e os problemas que atravessa no que diz respeito, em particular, à violência no contexto de trabalho. Eu juntaria apenas 8 breves notas, até para termos espaço o máximo possível para perguntas, respostas, dúvidas, questões, para termos esse espaço e sermos mais proativas. Uma primeira nota é esta. Quando falamos de violência nas escolas, na educação, as várias formas de violência, sabemos que não estamos a falar de coisas novas. São realidades antigas, mas que a nossa exigência positiva de que os locais de trabalho, seja uma escola, seja uma fábrica, sejam ambientes saudáveis para quem lá trabalha, todos e todas, obriga-nos a trazer esta matéria para a ordem do dia. E, de facto, o que aqui foi referido em relação particularmente às professoras e aos professores, do esgotamento, da exaustão, do esgotamento físico e psíquico, do burnout, do assédio, do bullying, que afeta tanto pessoal docente como alunos e alunas, e também pessoal não docente, todas estas realidades
que têm muito a ver, mas não só, com a extensão do tempo de trabalho, o trabalhar muito para além das 35 horas semanais, o trabalhar muito diariamente e permanentemente, e esta dedicação que foi aproveitada por sucessivos governos também, porque sabiam que os trabalhadores, que os professores, trabalhadores também, claro, os professores e as professoras davam não só o máximo, mas davam para além do seu máximo. Tudo isso foi sendo aproveitado ao longo dos anos e não houve, de facto, um investimento na educação e nos quadros de pessoal efetivo, permanente, neste setor. E isso também é uma fonte de maior violência e de maior pressão laboral sobre cada um e cada uma. Não sendo realidades novas, a violência no trabalho de facto está hoje na ordem do dia. Está de tal forma na ordem do dia, e esta era a segunda questão que vos queria colocar, que a Organização Internacional do Trabalho, em 2019, por altura da comemoração dos 100 anos da OIT, e no momento, continua a discutir-se, mas no momento alto da discussão sobre o futuro do trabalho em termos mundiais, escolheu, e não foi por acaso, como tema central o tema da violência e do assédio no trabalho. E foi então, em 2019, como sabemos, que foi aprovada, não sem uma grande discussão prévia entre países e confederações patronais e sindicais, uma convenção, a Convenção número 190, que visa a eliminação de todas as formas de violência e assédio no trabalho, uma convenção e uma recomendação simultâneas, e que o nosso país não ratificou ainda. E sabemos bem que a violência e o assédio estão presentes em tantos e tantos locais de trabalho, incluindo escolas, incluindo no pessoal docente. Esta convenção demonstra bem que o problema tem uma amplitude e uma dimensão e uma profundidade no mundo do trabalho que faz todo o sentido continuarmos não só a discutir, como estamos aqui a fazer hoje, mas também a lançar novas linhas de intervenção para o futuro, sobre este problema que afeta a vida e a saúde. No momento que defendemos a saúde, a todos os níveis, também a violência, o assédio, a exaustão, o esgotamento afetam e de que maneira a saúde de cada um e de cada uma. Mas a terceira nota é esta: mais do que constatar, e os estudos são essenciais para nos comprovar as denúncias que fazemos, aliás, a FENPROF, mesmo antes de ter feito diversos estudos, nomeadamente na área do burnout e do esgotamento, já reivindicava, já denunciava e já lutava os seus sindicatos e a Federação na rua pela situação que viviam os professores, trabalhadores e trabalhadoras neste setor. Portanto, importa-nos também conhecer a realidade, agir sobre ela e alterá-la. Esta continua a ser uma exigência permanente. Daí que estes debates são de uma grande oportunidade e também de uma grande acutilância para avançarmos em algumas matérias concretas. E quando falamos de professores e de professoras, não falamos de quaisquer profissionais. É que, tal como outros e outras, em qualquer profissão, também os professores e as professoras querem e têm direito a um emprego e a um trabalho digno, mas neste caso têm uma dupla tarefa, porque os professores e as professoras, o ensino, a educação, talham para a vida, moldam, formatam, formam os indivíduos do futuro, ou seja, são os valores que passam. Não é uma profissão só de construção de uma coisa simples. O ensino não é só ensinar. O ensino é muito mais que isso, porque todas nós temos presente, e todos, a influência decisiva até para opções de vida, não só da escolha de cursos, mas opções de vida, de forma de estar, que tiveram e têm os professores e as professoras na vida de cada um, mais jovem ou menos jovem, porque é como se fosse uma bússola que nos dá também orientação na vida dos alunos e das alunas neste caso. Portanto, não é uma profissão qualquer e, como tal, tinha que ser e não tem sido muito mais respeitada, quer pelos governos, quer pelos vários poderes no nosso país e pelas várias instituições.
Não tem sido esse o caminho, antes pelo contrário. A forma como os professores e as professoras têm sido maltratados pelos sucessivos governos é também um sinal inequívoco que as palavras e os atos não coincidem, divergem. Outra matéria que também é importante é detectarmos onde é que estão as causas, como já foi dito e bem, onde é que estão as causas e onde é que estão as sementes de violência. Em relação ao pessoal docente, em relação a alunos, quando falamos de violência no namoro, onde é que essas causas estão? Detectá-las, essas sementes, para que elas não se tornem vigorosas, para que elas não aumentem, não frutifiquem, porque sem detectarmos quais são as causas, e elas encontram-se dentro e fora da escola, mas refletem-se dentro da escola e refletem-se depois na vida, nas famílias, etc., na sociedade. Conhecer onde estão as sementes e as causas da violência são essenciais, até para os valores que se transmitem que sejam absorvidos, e esse é um problema, porque as realidades são tão violentas dentro da escola e na sociedade que os valores tendem muitas vezes a não ser absorvidos, a não ser assumidos depois, no momento e para o futuro. E este é um problema de uma sociedade que se quer também saudável. É que valores temos de humanismo, de coletivo e não de individualização e de salve-se quem puder. Tudo isto tem um reflexo direto nas escolas, mais do que em qualquer outro espaço de trabalho. Portanto, o tipo de sociedade que temos e o tipo de sociedade que queremos, continuam também aqui os professores e as professoras a ter um papel indispensável. Outra nota que queria referir tem a ver exatamente com a questão dos locais de trabalho saudáveis e um caso recente, um último exemplo e depois uma última frase. Acerca dos locais de trabalho saudáveis, eles têm que o ser em toda a sua dimensão, nomeadamente humana, no relacionamento, nos direitos, nas liberdades, nas garantias efetivas. E nós tivemos esta semana, neste âmbito da Semana da Igualdade da CGTP, uma notícia boa, entre várias, porque vivemos com tanta coisa má que às vezes quando aparece uma boa, parece que ela não tem peso, mas tem peso. Como é do vosso conhecimento, um dos casos de assédio que se tornou mais mediatizado no nosso país teve a ver, e tem, com a trabalhadora corticeira Cristina Tavares. No 8 de março de 2019 foi assumido um compromisso público por parte do sindicato que a representa, o Sindicato dos Operários Corticeiros, e também por parte da CGTP, na altura através do próprio secretário-geral, o camarada Arménio Carlos, o ex-secretário-geral da CGTP, foi assumida a responsabilidade de avançar com uma queixa-crime, porque para além de se ter conseguido ganhar os 2 processos contra o despedimento ilícito daquela trabalhadora, a conduta patronal foi de tal forma grave e a resistência e coragem da trabalhadora foi tão forte que era uma obrigação sindical, era um dever que nós tínhamos avançar com uma queixa-crime devido às condutas dos administradores, que sabiam o que estavam a fazer. E então, estes 2 anos, do 8 de março de 2019 até agora, 2021, o Ministério Público desenvolveu todas as investigações, ouviu todas as partes, todos os trabalhadores daquela fábrica, todos os administradores, diretores, etc., e concluiu agora, há poucos dias, o resultado das investigações. Dizer-vos que, sabem, muitas das queixas-crimes apresentadas pelos sindicatos, geralmente, muitas vezes são arquivadas. Por falta de dados, foram arquivadas. Esta não foi. Esta não foi. E o Ministério Público veio concluir que, de facto, houve uma conduta intencional, deliberada, para provocar naquela trabalhadora aquilo que veio a provocar de problemas, de humilhação, de problemas de saúde física e psíquica. E pela primeira vez, tanto quanto conhecemos, foi acusada a empresa e os administradores do crime de maus tratos. O crime de maus tratos em ambiente laboral é a primeira vez que acontece. É claro que o processo vai seguir para tribunal, vai haver, mas há matérias que estão provadas. As matérias de assédio, a humilhação, os maus tratos que foram infligidos à trabalhadora estão provados.
Portanto, agora é uma questão de a empresa se tentar defender, mas a pena prevista para o crime de maus tratos pode ir de 1 a 5 anos de prisão ou mais, dependendo dos efeitos que a situação ocasionou. Portanto, como estamos a ver, estamos a ir também por um caminho que é importante prosseguir na luta contra o assédio, que é a criminalização do assédio, que não é crime em Portugal ainda, e também a inversão do ónus da prova, que não é uma questão pequena, porque não pode ser só a vítima a ter que se defender da acusação, mas também inverter esta necessidade que temos em relação ao ónus da prova. É um exemplo apenas para mostrar que um caso pode ser uma causa, e é uma causa que o movimento sindical e também aqui a FENPROF e os seus sindicatos têm estado sempre presentes e solidários, porque é uma causa de todos e de todas quando lutamos pela dignidade. Finalmente, uma ligação direta também entre os problemas, como já foi dito, da exaustão, do esgotamento, do burnout e um problema de fundo que também temos por resolver mais em Portugal, que é o reconhecimento, o tratamento e, digamos, o tratamento a todos os níveis e a reparação das doenças profissionais. Portanto, hoje existem doenças profissionais, porventura não declaradas, ainda não reconhecidas no próprio setor docente, que não são só tendinites de muitas horas de trabalho, não são só lesões musculoesqueléticas, mas de vária natureza, que também de resultantes da pressão psicológica, dos ritmos de trabalho e dessa exaustão que temos vindo aqui a falar, que necessitam de ser reconhecidas como doença profissional. Acima de tudo, necessitam que não existam os fatores de risco atuais que lhes dão origem, mas se elas existem, então têm que ser reconhecidas enquanto tal, porque também aqui se vai humanizando as relações de trabalho. Esta é outra área que penso também em relação à violência teremos que enquadrar, que é o tratamento da saúde individual e coletiva. E quanto ao futuro, eu deixaria só estas pequenas frases do Brecht, que aproveitamos para colocar no folheto da igualdade da CGTP deste ano e que diz tudo em relação à violência e em relação ao setor, que é aquela que acaba dizendo que não aceiteis o habitual como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. E esta Semana da Igualdade e este nosso debate aqui hoje vai com certeza também continuar a demonstrar que, apesar de os anos passarem, os tempos mudarem, mas há quem não desista, de facto, de que mudar as coisas para melhor. E os professores e as professoras bem merecem, como todos os trabalhadores, bem merecem. E não têm sido bem tratados. Disse.